A gente tá careca de saber que Hollywood faz remake adoidado pra lucrar em cima de filmes antigos que já fizeram muitos sucessos. A gente tem por ano aí dezenas e dezenas de remakes. E a gente também sabe que 80, 90% desses remakes são bem inferiores às versões originais. No vídeo de hoje eu vou trazer o contrário. Eu vou trazer 7 remakes que são bem melhores do que os filmes originais. Say hello to my little friend! You wanna play rough? Okay. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult. Meus amigos, hoje a gente vai falar de remakes, de refilmagens, as que deram certo, as que conseguiram a façanha de superar a sua versão original, já que na maioria das vezes a versão mais recente é a inferior, é a pior. O primeiro da nossa lista é um filme de 2012, um remake de 2012, o Dredd, que é baseado em uma obra dos quadrinhos, e a primeira versão desse filme aconteceu em 1995. O Sylvester Stallone fez o papel de Dredd, e um filme bem estilo anos 90, claro, recheado de clichês, mas nem sempre clichê é ruim, mas nesse caso de 95 é um filme que conseguiu ser meio tosco, com frase de efeito o tempo todo. O personagem não respeitou muito o personagem original dos quadrinhos. O filme poderia ter sido muito mais violento, muito mais sanguinário, e ficou aquela coisa meio sessão da tarde, meio cinema em casa que passava até no SBT. E uma coisa que incomodou muita gente é que nos quadrinhos o personagem, o Juiz Dredd, ele nunca retira o capacete. E no filme de 95, o Sylvester Stallone fica grande parte do filme sem o capacete, claro, para exibir o rosto da estrela, né? E a versão de 2012, o Karl Urban foi o responsável por interpretar o Juiz Dredd. Ele ficou com o capacete o tempo todo. O filme mais recente é bem mais fiel aos quadrinhos. O Juiz é um personagem completamente bruto. O filme é violento, é claustrofóbico, se passa num complexo ali que está dominado por bandidos. E é um filme muito bacana, bem melhor que o original. O segundo da nossa lista é um remake que já é um clássico absoluto. Ele é de 1983. Eu tô falando de Scarface, protagonizado pelo grande Al Pacino, dirigido pelo Brian De Palma, com roteiro do Oliver Stone. É um filme que eu gosto muito, de máfia, que traz um personagem cubano indo para os Estados Unidos, virando traficante, todo o seu empoderamento, né, e todas aquelas cenas inesquecíveis de violência e daquele badass que o Al Pacino se eternizou nesse filme. E o filme de 83, na verdade, é um remake de um filme, antigo pra caramba, de 1932, também chamado Scarface. E esse filme ele foi produzido pelo Howard Hughes, que teve até história contada naquele filme O Aviador. Leonardo DiCaprio fez divinamente o cara que sofria de toque lá e ficava retraído no canto. E ele produziu esse Scarface de 32, que é um filme muito mais superficial. Ele não tem o impacto do filme de 83 do Brian De Palma. Ele é um filme que conta a história de um mafioso italiano e a sua vida, né, crescente nesse meio da máfia. E o filme de 83 conseguiu marcar muito mais, e inclusive estão planejando aí pelos próximos 2, 3 anos a lançar um remake do remake. Vamos ver se vai prestar. E o terceiro da nossa lista, o remake de 2010, eu tô falando do faroestão Bravura Indômita, dirigido pelos irmãos Coen, que são ótimos diretores. E a gente tem aí uma porrada de gente no elenco: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin e muito mais. É um filme sombrio, é um filme que conta uma história de vingança. A menininha desse filme, que é a protagonista, é muito badass. E o filme original de 1969, Bravura Indômita, foi assistir ele. É um filme que, na minha opinião, ele é menos expressivo do que o remake, sabe? Ele é um filme interessante também, com uma história
praticamente igual, uma menina que vai em busca de vingança pela morte do pai. Só que eu acho que os personagens do original não são tão marcantes quanto o do filme mais recente de 2010, e o filme de 2010 ele tem uma sensação mais sombria, um clima mais assim alarmante, de perigo, algo que eu senti falta no original. O original teve 2 continuações inclusive, mas eu ainda prefiro o de 2010. O quarto da nossa lista, também o remake, já é um clássico, de 1982, O Enigma do Outro Mundo. Esse filme eu não sabia que ele era um remake até tipo uma semana atrás. Algumas pessoas em um dos últimos vídeos do canal comentaram, né, que o filme na verdade era um remake de um filme de 1951, eu não fazia ideia disso, depois eu fui procurar ver o filme. O filme original é de 51 e se chama The Thing from Another World, algo como A Coisa do Outro Mundo. E ele não é um filme muito parecido com o remake de 82 do John Carter, né? O de 51, ele é meio que essa questão de descobrimento, né? Tem esse elemento do extraterrestre, os cientistas indo explorar e tal. Agora o de 82 é mais terrorzão mesmo, é mais essa coisa da criatura dominando os corpos e matando geral, e aquele senso de suspense pesado o tempo todo, sem contar aqueles efeitos especiais maravilhosos. E obviamente eu gosto muito mais da versão do John Carter, não é à toa que eu botei como um dos meus 10 filmes de terror favoritos de todos os tempos. Mas se você quiser dar uma chance pro de 51, também é interessante. O quinto da nossa lista é o remake Os Infiltrados de 2006, dirigido pelo grande Martin Scorsese. E a gente tem uma galera nesse elenco, né? Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg, etc. E esse filme, muita gente não sabe, mas ele é um remake de um filme chinês de 2002 chamado Infernal Affairs, né? E nesse filme, assim como Os Infiltrados, tem uma premissa bem parecida, né? Na verdade, é um criminoso que se infiltra na polícia e um policial que se infiltra com os criminosos lá. A mesma coisa acontece com a versão de 2006. Mais uma vez, preferi a versão de 2006. A versão de 2002 também é interessante, né? A história é original e tal, né? Foi ela que trouxe essa tacada genial de você fazer esse bate e volta entre policiais e criminosos. Mas ainda assim eu gostei mais da versão hollywoodiana de 2006, porque eu achei as interpretações melhores, a história mais bem encaixada, os momentos dramáticos mais bem trabalhados, sem contar alguns momentos no filme que te deixa assim de boca aberta. Se você já assistiu, você tá ligado, então é um filmaço o de 2006. Meu, o penúltimo da nossa lista é um remake, mas já é um filme antiguinho, de 1986, chamado A Mosca, dirigido pelo David Cronenberg, protagonizado por Jeff Goldblum, e esse filme de 86 é considerado um clássico do terror. Mas ele é um remake, como eu disse, de um filme de 1958, do mesmo nome, A Mosca. Uma sinopse parecida, né? Conta a história de um cara que está criando uma máquina de teletransporte, de transporte de matéria, e ele vai ser cobaia daquilo, aí entra a mosquinha, o que acontece? O cara começa a se transformar numa mosca. Qual é a diferença entre os dois filmes e por que eu gosto muito mais do remake? Primeiro, porque David Cronenberg é maluco, né? Ele gosta de chocar as pessoas, e o filme de 86 ele é mais nojento, ele é mais realista. Aqueles efeitos para mais de 30 anos atrás eram absurdos, né? Os efeitos práticos. E no filme de 86 a gente vê a evolução do Jeff Goldblum, né, do personagem lá se transformando na mosca, com mais cautela, com os maiores detalhes, você vai sentir mais nojo. É claro que esse tipo de filme não é para todo mundo, mas quem gosta dessas maluquices, o de 86 é um verdadeiro prato cheio, sem contar que é um filme
que do meio pro final ele vai se transformando em uma parada bem trágica e sem sombra de dúvidas de 86 é um clássico. Bem, e o último remake que é melhor que o original da nossa lista é o filme de 1995, Os 12 Macacos, dirigido por Terry Gilliam e que tem Bruce Willis e Brad Pitt no elenco. Uma história futurista, uma história com viagem no tempo, com vírus e um monte de coisa interessante para os loucos por ficção científica. E esse filme também é um remake, mas não é um remake comum, porque na verdade ele é um remake de um filme, de um curta-metragem francês de 1962, acredite se quiser, e que explora de forma obviamente muito mais superficial essa questão de viagem no tempo, de um cara obcecado por imagens e querer voltar no tempo, enfim, viajar no tempo e tal. Algo que foi muito melhor trabalhado no longa-metragem de 95, com atuações maravilhosas do Bruce Willis e do Brad Pitt, que está muito surtado nesse filme. O papel dele é muito bacana, a história te deixa presa do início ao fim, é um suspense maravilhoso, sem sombra de dúvidas, consegue ser melhor, obviamente, do que o original. Além do filme de 95, é válido lembrar que o 12 Macacos também tem uma série de TV. Eu não acompanho a série, mas quem souber aí maiores detalhes, deixa aqui nos comentários. Bem, se vocês lembrarem de mais algum remake que é muito melhor do que a versão original, deixa aqui nos comentários que eu vou ler com certeza. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva no botãozinho aqui embaixo. Se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!